Nesta aula vamos ver alguns comandos básicos para trabalharmos com sistemas em espaço de estados utilizando Python. Para isso, inicialmente, eu configuro o sistema para que as figuras sejam exibidas em novas janelas. Importo as bibliotecas básicas para trabalhar com controle. E aqui eu estou importando duas novas bibliotecas. A biblioteca de álgebra linear, para calcularmos autovalores e autovetores de matrizes, e a biblioteca de processamento de sinais, para que possamos fazer a representação de funções de transferência por frações parciais. Como exemplo, vamos considerar esse sistema de segunda ordem. Para declarar esse sistema, eu descrevo as matrizes A, B, C e D do sistema. Então, a matriz A tem a primeira linha formada por 0 e 1, a segunda linha por -2 e -3. A matriz B, na primeira linha, tem 0 e na segunda linha, 1. A matriz C tem somente uma linha, formada por 2 e 0, enquanto a matriz D vale 0. O comando stateSpace declara um sistema em espaço de estados. Para isso, eu preciso passar as 4 matrizes do modelo matemático do sistema. Então, rodando esses comandos, nós temos um sistema declarado em espaço de estados. Para calcularmos a resposta ao degrau desse sistema, utilizamos o comando step. O comando step precisa do sistema declarado, que já foi feito aqui em cima, e de um vetor de tempo de simulação, que eu estou declarando aqui. Para criar esse vetor de tempo, eu utilizo o comando linspace, que cria um vetor que inicia em 0 segundos e vai até 12 segundos, com 1000 pontos linearmente espaçados entre 0 e 12. Aqui eu tenho um terceiro argumento, que é opcional. Caso eu utilize esse terceiro argumento, significa que eu também estou interessado nos estados do sistema nesta simulação. Este comando, portanto, vai retornar a saída do sistema, o tempo de simulação, e caso eu defina esse terceiro argumento, nesta variável eu vou ter os estados do sistema nas colunas da variável, neste caso eu chamei de x1. Crio uma figura. Nesta figura eu vou ter 3 subfiguras, então tenho 3 linhas, uma coluna. Na primeira subfigura eu vou plotar a saída do meu sistema, que eu identifico através da legenda. Dei o nome para o eixo Y. Na segunda subfigura eu estou plotando a primeira coluna da variável x1, que corresponde ao estado x1 do sistema. Na terceira subfigura eu estou plotando a segunda coluna da variável x1, que corresponde ao estado x2 do sistema. Identifico as legendas, os eixos Y de cada figura e mando exibir a figura. Então temos aqui saída do sistema, saída Y, o estado x1 e o estado x2. Caso eu não tivesse utilizado esse terceiro argumento, este comando retornaria apenas a saída e o tempo, e aí plotaríamos somente a saída do sistema. Vamos agora declarar a função de transferência que descreve esse sistema. Neste caso, eu já fatorei o denominador para identificarmos os polos desse sistema. Esses polos são -1 e -2, que são também os autovalores da matriz A que descreve o sistema. Então aqui eu tenho a declaração do numerador, do denominador da função de transferência. Com o comando transfer function eu declaro a função de transferência. Com o comando step, eu calculo a resposta ao degrau do sistema que eu estou exibindo numa nova figura. Se compararmos a saída do sistema descrito por espaço de estados e a saída do sistema descrito por função de transferência, nós vemos que a resposta é a mesma, pois afinal são representações matemáticas diferentes para o mesmo sistema. Como eu comentei, os autovalores da matriz A do sistema em espaço de estados são os polos do sistema. Então aqui eu estou calculando os autovalores da matriz A com o comando eigenvals. E aí mando exibir com o comando print esses valores. Então vamos calcular aqui os autovalores da matriz A do sistema que descrevemos. -1 e -2, que são os polos da função de transferência, como a gente viu ali no exemplo. Para calcular os polos da função de transferência, eu utilizo o comando pole e mando imprimir com o comando print.
Então, observem aqui que os polos do sistema são realmente os autovalores da matriz A. Agora vamos obter uma representação em espaço de estados a partir da função de transferência. Para isso, utilizamos o comando transfer function to state space. Ele vai retornar um sistema em espaço de estados, que eu vou exibir aqui embaixo. Então está aqui o sistema. Como é uma representação em espaço de estados da função de transferência, os autovalores da matriz A têm que ser idênticos aos polos da função de transferência. Então estou calculando aqui os autovalores da matriz A desse sistema. Como o sistema está descrito nesta variável cc, para eu acessar a matriz A, eu utilizo cc.a. Então está aí a matriz A. Isso vale para qualquer matriz dessa descrição, que é o que eu estou utilizando aqui. Então vamos calcular esses autovalores. Menos 2 e menos 1, que são os polos anteriormente obtidos para a função de transferência. Então basicamente o que fizemos foi, a partir da função de transferência, obter esta representação através do comando transfer function to state space. Esta representação obtida está na forma canônica controlável. Esta representação aqui também está na forma canônica controlável. Então nós iniciamos com essa representação. O comando utilizado retorna essa estrutura. Então na literatura vocês vão poder encontrar essas duas representações para a forma canônica controlável. Peço que deem uma olhada na aula sobre representações canônicas de sistemas. Vocês vão ver essas representações controlável e observável, que é esta outra representação aqui. Se eu tenho a forma canônica controlável, para obter a forma canônica observável, basta eu transpor a matriz matriz B da forma canônica controlável, eu transponho ela e ela vira a matriz C da canônica observável, e a matriz C da forma controlável eu transponho e ela vira a matriz B da forma canônica observável. Então vamos fazer isso no Python. Então está aqui, ó. Vou criar um novo sistema espaço de estados, onde eu peguei a matriz A desse sistema cc que eu tinha obtido aqui anteriormente e transpus essa matriz com este comando. A matriz B desta nova representação é a matriz C da forma controlável transposta. A matriz C da forma observável é a matriz B da controlável transposta. E a matriz D se mantém. Então aqui eu declarei o sistema na forma canônica observável. Está aqui o sistema. Os autovalores desta matriz A na forma observável têm que se manter. Então vamos calcular eles aqui. Menos 2 e menos 1. Aqui estou fazendo uma comparação da resposta ao degrau de todas essas representações que nós fizemos até agora. Aqui eu calculo a resposta ao degrau do sistema na forma controlável, que obtivemos a partir da função de transferência, resposta ao degrau da forma canônica observável, e a resposta ao degrau da função de transferência que obtivemos a partir da conversão da representação espaço de estados para a função de transferência. Nessas figuras, eu comparo esses resultados com os dois outros resultados anteriores, que é a função GDS que foi definida inicialmente e a primeira definição do sistema em espaço de estados. Então vamos fazer esta comparação. Observem que todas as saídas são idênticas, pois são apenas diferentes representações para o mesmo sistema dinâmico. Portanto, a relação entrada e saída, como apliquei um degrau unitário na entrada de todos esses sistemas, a saída tem que ser a mesma, que é o que está evidente aqui nestas simulações. Vamos representar a função de transferência em frações parciais, que isso é útil para nós obtermos outras diferentes representações em espaço de estados, que estão descritas lá na aula de formas canônicas. Essa função de transferência em frações parciais tem esta representação. Então vamos obter esses coeficientes menos 2 e 2. O coeficiente menos 2 está associado ao polo menos 2 e o coeficiente 2 associado ao polo menos 1. Para isso utilizamos o comando residue,
que está na biblioteca de processamento de sinais. Passo o numerador e denominador da função de transferência, que queremos expandir em frações parciais, e este comando vai retornar os resíduos, que são os coeficientes do numerador que estamos buscando, e os polos associados a esses resíduos. Então vamos rodar esses comandos para ver o resultado. Então observem, ó. Primeiro exibi os resíduos, menos 2 e 2, e depois os polos. Esse resíduo menos 2 está associado ao polo menos 2. O resíduo 2 está associado ao polo menos 1. Por este motivo, temos essa representação em frações parciais. Resíduo menos 2 associado ao polo menos 2, resíduo 2 associado ao polo menos 1. K é um acoplamento direto entre a entrada e saída que só vai existir se o grau do numerador for maior ou igual que o grau do denominador. Então, se a gente exibir o K aqui, ele vai ser nulo, porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Por fim, outro comando que é útil para a gente, para trabalharmos com representações em espaço de estados e transformações de representações, é o comando aig. Este comando aig, além dele retornar os autovalores, ele retorna também os autovetores da matriz A. Então, se nós executarmos esses comandos, a variável aval tem os autovalores do sistema, que são os autovalores da matriz A, e na variável avet nós temos os autovetores dessa matriz A nas colunas. Então, esse autovetor está associado ao autovalor menos 1 e esse autovetor está associado ao autovalor menos 2. Esses autovetores são autovetores normalizados, ou seja, eles têm norma unitária. Para finalizar, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre as definições dessas matrizes de sistema. Dependendo do tipo de operação que vamos fazer com essas matrizes, talvez elas necessitem ser definidas de maneira diferente. Isso tem a ver com a definição das operações e quem faz isso. Muitas vezes é um pacote específico que faz essas definições e ele precisa que as variáveis estejam definidas num tipo específico. Vamos supor que nós vamos fazer a multiplicação da matriz A e B. Surge um erro dizendo que essa operação não pode ser feita porque as variáveis são do tipo lista. Essas definições são listas na linguagem Python. Para nós podermos fazer o produto, nós precisamos definir essas variáveis como um array. Então, quem faz isso é a biblioteca ou pacote NumPy. Então, eu vou definir um array. Ele exibe a variável como um array agora. Vou criar uma outra variável aqui, que também é um array. E vamos tentar fazer o produto. Está aqui o produto de A vezes B. Todavia, eu esperaria um vetor 2 por 1, porque a matriz A tem dimensão 2 por 2 e a matriz B tem dimensão 2 por 1. Portanto, o produto dessas matrizes é um vetor 2 por 1. Isso tem a ver com a definição dessa operação. Essa operação é definida como produto elemento a elemento das matrizes. Para fazer o produto que estamos acostumados entre matrizes, nós precisamos usar o operador arroba, que vai retornar o valor correto, um vetor 2 por 1. Então isso é um pequeno detalhe para ilustrar que é importante a gente dar uma olhada na documentação, principalmente desse pacote NumPy, que é o que faz a definição dessas matrizes, arrays e várias operações envolvendo matrizes. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos e até um próximo encontro.